Olá, queridos alunos, boa tarde a todos. Primeiro eu quero fazer uma observação que ontem, né, eu coloquei para vocês o nosso quadro de rotina como se História e Geografia fosse na sexta-feira, e não é. Então quero pedir desculpa por esse erro e colocar novamente aí para vocês que o nosso quadro de rotina é português na segunda, matemática na terça, história e geografia na quinta, na sexta-feira ciências, tá? Como ontem nós adiantamos o módulo de português e ciências, hoje eu vou adiantar história e geografia e matemática para vocês, tá bom? Que aí a gente vai ficar, já vai cumprir toda a primeira semana do nosso módulo, sem faltar nenhuma, mesmo que não dê tempo para fazer tudo hoje à tarde, vocês poderão realizar durante o final de semana, tá bom? Sem problema nenhum. Vamos então para o módulo de História, na página 35. Coloquem o nome completo da escola, Escola Municipal Professora Tânia Regina Paula, nome do aluno todo e o ano de escolaridade, turma, né, 401. Em História, nós vamos falar um pouquinho sobre o meio de transporte e o sedentarismo. O meio de transporte, não havia meio de transporte naquela época. Nas civilizações de antanho, os homens eram nômades, ou seja, eles mudavam de um lugar para o outro sempre. Portanto, o mecanismo de transporte eram suas próprias pernas. Durante a vida, caminhavam pelos lugares em busca de comida e abrigo até surgir a agricultura e a domesticação dos animais. Com isso, porque os nômades, por eles viverem um tempo em cada lugar, eles, naquela época, porque existem nômades até hoje, né? Poucos, mas ainda existe. Naquela época, os nômades, eles não tinham meio de transporte. O meio de transporte deles eram as próprias pernas. Então isso dificultava um pouco a locomoção deles de um lugar para o outro, fazendo com que houvesse o sedentarismo. Esse sedentarismo que a gente vai falar é a questão justamente por eles não terem os meios de transportes, como os animais, como carros de boi, né? Não terem esse meio de transporte, forçavam os nômades a viverem por mais tempo naquele determinado lugar. Então, deixa eu pegar mais um pedacinho aí para explicar. Né? Já expliquei a parte de cima. Durante a vida caminhavam pelos lugares em busca como abrigo, tudo, até surgir a agricultura, né? Porque eles mesmo que começaram a surgir a agricultura, começaram a investigar sobre como fazer agricultura, como ter essa agricultura e a domesticar os animais. Eles começaram a aprender também a como domesticar esses animais, como cavalo, boi, camelo. E aí, com isso, vem a necessidade de permanecer mais tempo no lugar, conforme eu já havia falado, e o sedentarismo ele torna-se essencial para a evolução dos meios de transporte. Ou seja, é através do sedentarismo, que é através de ficar mais tempo naquele local, que torna a necessidade dos nômades em busca e curiosidade, procura de como realizar e domesticar esses animais para eles
para haver uma locomoção melhor para eles, né? E conforme eles fossem domesticando os animais, como o cavalo, o camelo, os bois, entre muitos outros que foram e ainda são utilizados como força para mover o transporte, eles ficavam menos tempo ainda nos lugares, porque a palavra nômade, eu já falei no outro módulo para vocês, são pessoas que não conseguem viver e não vivem por anos e anos no mesmo lugar. Eles são pessoas que nós já estudamos no outro módulo, que são pessoas que vivem por pouco tempo nesse mesmo lugar, né? Eles não têm paradeiro certo. É tipo como se fosse os ciganos de antigamente, que até os ciganos de hoje em dia, né, já deixaram de ser nômades. Eles têm moradia fixa agora. Pelo menos aqui em Quissamã a gente vê os ciganos assim, né? Então vamos lá. Qual foi o número 1? Qual foi o primeiro mecanismo de transporte humano? Foram as pernas, né? O primeiro mecanismo foram as pernas dos nômades, dos homens daquela época. No número 2, vem perguntando o porquê que esse sedentarismo tornou tão essencial para a evolução dos meios de transporte, né? E o que é sedentarismo? O que são povos sedentários? Os povos sedentários, com isso vem a necessidade de permanecer. Os povos sedentários são aqueles povos que têm a necessidade de permanecer por mais tempo no mesmo lugar, certo? Então vamos lá. Leonardo é muito curioso, gosta muito das aulas de história. Ele perguntou à professora quando surgiu a roda, que é muito utilizada, né, na maioria dos meios de transportes terrestres. A professora apresentou o seguinte texto aos alunos: meios de transporte e a invenção da roda. Com a invenção da roda, cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. A partir desse momento, parte da humanidade poderia transportar mais mercadorias e pessoas com rapidez. Entretanto, foi somente a partir da primeira Revolução Industrial, lá no século XVII, que se expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transportes com o avanço da tecnologia. Então, a partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Após ler o texto, complete. Com a invenção da roda, cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica, ou seja, aumenta. Na letra B, a partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Então, completamos aí as duas frases. Aí, Gabriela ficou muito interessada sobre os meios de transporte. Ela perguntou à professora quais são os tipos de transporte que existem no mundo. A professora foi explicar para ela, né, de acordo com o meio onde o deslocamento é realizado. Os meios de transporte são classificados em terrestres, aéreos, aquáticos e dutoviários. Então, vamos falar um pouquinho desses meios de transporte terrestres. Os meios de transporte terrestres se deslocam-se na terra, como ruas, estradas, rodovias. Os meios de transporte terrestre podem ser trem, ônibus, metrô, carro, moto, caminhão, bicicleta, dentre outros. Os meios de transportes aéreos são aqueles que se deslocam no ar, né, sendo considerada a modalidade criada recentemente e uma das mais rápidas do mundo. Nós temos aí como exemplo os aviões, helicópteros, balões e dirigíveis.
que pode ser qualquer outro objeto que eles criam como que pode, né, se andar pelo ar. Nós temos aí o aquático, né, que também chamamos de hidroviários. Os meios de transportes aquáticos, eles se deslocam na água, o próprio nome diz, aquático. A gente lembra de água logo de cara, por meio de barcos e navios. E nós temos aí o dutoviários, também chamados de transporte tubular, e balsas, canoas. Tipo de transporte é feito por meio de tubos para transportar gases e fluidos. Então, nós temos aí 4 tipos de meios de transportes, certo? Aqui a gente fecha história e vou passar para geografia, ok? Só um minutinho.